O dia mal começou e já não está indo bem para o empresário Cláudio Verona. O carro que o pega diariamente está atrasado e um jovem chamado Ricardo está substituindo seu motorista usual. O trânsito está pior que o normal, embora Cláudio culpe a rota escolhida por Ricardo em vez de quaisquer circunstâncias excepcionais. Quando Ricardo liga o rádio, o noticiário relata tumultos ocorrendo em várias áreas de Roma. Aparentemente, pequenos grupos de bandidos decidiram atacar ao mesmo tempo de forma quase sincronizada, mas não houve nenhuma declaração oficial da polícia. Cláudio, que está tentando revisar algumas anotações para uma reunião próxima, mal presta atenção, mas ainda assim fica bastante irritado com o rádio e pede a Ricardo para desligá-lo. Ele fica ainda mais irritado quando Ricardo lhe pede ajuda para entrar no ramo da economia, mas felizmente, seu telefone toca e interrompe a conversa. É Sara, sua secretária, perguntando o que fazer com o cliente que está esperando. Cláudio manda oferecer café da manhã e mantê-lo ocupado até ele chegar. Depois de desligar, pede desculpas a Ricardo por ter se intrometido em assuntos de economia. Quando finalmente chega ao escritório, outra secretária chamada Silvia está esperando por ele com café e uma lembrança de seu jogo de golfe. Ela ainda é estagiária, então Cláudio pede para marcar uma reunião com Sara para que ela se junte à equipe dele. Em seguida, ele corre para o elevador para encontrar sua colega de trabalho, Marta, que se recusa a lhe dar um beijo quando ele pede. Marta lembra Cláudio que o caso deles terminou e que ela vai se casar em breve, mas Cláudio não se importa, pois está casado há 5 anos e isso nunca o impediu. Não suportando a rejeição, Cláudio para o elevador e empurra Marta contra a parede, dizendo que sente falta dos velhos tempos e não a solta quando ela tenta se livrar de seu aperto. Cláudio continua a assediá-la, tentando fazê-la admitir que gostou, e Marta finalmente diz que sim, apenas para de repente agarrar sua virilha e afirmar que teria descoberto se ele não fosse um porco imundo. Quando o elevador chega ao andar dela, ela sai depois de insultá-lo, mas Cláudio não parece se importar. Na verdade, ele gosta de personalidades tão agressivas. Após apertar o botão do seu andar, Cláudio atende uma ligação de sua esposa, Lorena, que fala sobre os tumultos no noticiário. A situação piorou e agora há ruas bloqueadas. No meio da conversa, o elevador fica preso, mas isso não incomoda Cláudio, pois aconteceu o mesmo no mês passado. Enquanto se despede da esposa, Lorena tenta convencê-lo a comprar leite depois do trabalho. O técnico verifica o sistema e informa que há um problema na unidade de energia no telhado. Então, enviará alguns de seus homens para verificar. Enquanto espera, Cláudio liga para Sara para lembrá-la de que deve fazer tudo ao seu alcance para que o cliente não vá embora. Depois de acender um cigarro, Cláudio começa a ouvir alguns barulhos do lado de fora e tenta pedir ajuda, mas é ignorado. Cada vez mais irritado, ele chama a manutenção novamente, mas o técnico diz que perdeu contato com seus homens no telhado e dá a Cláudio o número de telefone para que ele possa ligar diretamente para eles. Quando o técnico no telhado atende, ele diz que estão reiniciando o gerador, mas ainda não tem certeza de qual é o problema, o que irrita ainda mais Cláudio. A conversa é abruptamente interrompida quando os técnicos veem algo que os faz surtar e correr, fazendo a chamada terminar. Cláudio aperta novamente o botão de emergência para exigir respostas. Cansado de esperar, Cláudio decide resolver o problema por conta própria. Ele tira o paletó e começa a abrir as portas do elevador. Com algum esforço, ele finalmente consegue abrir a primeira porta o suficiente para que seu corpo passe. No entanto, a segunda porta fica presa e ele só consegue abri-la o suficiente para que sua cabeça possa passar. O elevador parou pouco antes de chegar ao 7º andar, permitindo que Cláudio tenha uma visão dos escritórios. Ele pede ajuda, mas ninguém responde. Então tenta escalar a abertura da porta, mas não é larga o suficiente para ele passar. Cláudio se resigna a esperar novamente e recebe uma nova ligação de Lorena, que está com medo porque alguém está batendo forte na porta e não responde. Ele diz para ela chamar a polícia, mas Lorena informa que a linha não está funcionando. Cláudio então diz para ela se trancar no quarto enquanto ele liga para um amigo deles, Stefano, pedindo para ele verificar como ela está. Stefano concorda em ajudar, mas avisa que pode demorar um pouco para chegar devido ao trânsito horrível. Quando Cláudio liga novamente para Lorena para avisar que Stefano está a caminho, ela fica ainda mais assustada porque as notícias mostram a violência tomando conta das ruas. Cláudio não a leva a sério e apenas diz para ela se acalmar e esperar por Stefano antes de desligar. Momentos depois, ele verifica as manchetes em seu telefone, além de mencionar um laboratório em chamas que foi recentemente evacuado. Após acender outro cigarro, ele é subitamente assustado por gritos de socorro. Um grupo assustado de pessoas passa correndo pelo elevador, incluindo Marta, que cai no chão bem na sua frente. Ela implora por ajuda e Cláudio agarra seu braço, tentando mantê-la com ele, mas o que quer que esteja do outro lado das portas do elevador é mais forte do que ele e arrasta Marta embora. Finalmente, levando a situação a sério, Cláudio recua enquanto o medo toma conta de sua mente. A curiosidade o vence, então ele se aproxima e abre a porta novamente para dar uma olhada, sendo surpreendido por 2 zumbis tentando entrar para pegá-lo. Cláudio recua novamente até suas costas baterem na parede, apenas conseguindo olhar para as estranhas criaturas na sua frente, que saem
saem tão repentinamente quanto chegaram ao ouvir uma voz no corredor. Tentando processar o que acabou de ver, ele recebe uma ligação de Stefano dizendo que está quase chegando à casa dele. Cláudio tenta explicar o que está acontecendo com ele, mas Stefano não entende, e a ligação termina abruptamente quando Stefano é atacado pelos zumbis nas ruas. A próxima pessoa a entrar em contato com Cláudio é o técnico, através do comunicador do elevador, dizendo que não conseguiu encontrar seus trabalhadores. Cláudio tenta explicar a situação novamente, mas o técnico também não compreende, e mais uma vez, a ligação é interrompida quando os zumbis atacam e matam o técnico. Desesperado, Cláudio começa a chorar e tenta ligar para Lorena e Sara, mas nenhuma delas atende. Momentos depois, Sara retorna à ligação, prestes a dizer que está trancada, quando um zumbi entra no elevador e agarra Cláudio pelo pescoço. Após uma luta intensa, ele consegue se libertar e utiliza o corrimão do elevador para esmagar a cabeça do zumbi até matá-lo. Com sangue espalhado pelo chão do elevador, em suas mãos e rosto, Cláudio pega uma garrafa de água da mala e tenta se limpar um pouco. A visão do zumbi morto o deixa nervoso, então ele usa o corrimão para empurrar o corpo para fora. Logo, Cláudio encontra outra coisa para se ocupar. O sangue do zumbi está começando a se espalhar pelo chão do elevador, então ele usa alguns papéis da mala para cobri-lo e impedir que se espalhe mais. Ao ouvir um barulho, ele se prepara para se defender com o corrimão, mas percebe que é apenas Sylvia. Ele a chama e, após pedir que fale baixo para não atrair os zumbis, solicita ajuda para abrir a porta, usando o corrimão como alavanca. Infelizmente, mesmo com a ajuda de Sylvia, não conseguem abrir a porta. As coisas pioram quando o corrimão escorrega das mãos de Cláudio, fazendo um barulho alto. Eles podem ouvir os zumbis se aproximando. Sylvia tenta entrar no elevador, mas o espaço não é grande o suficiente para ela, então ela foge antes que os zumbis a encontrem. Um deles chega logo após a saída de Sylvia e tenta alcançar Cláudio. Sylvia então volta e ataca o zumbi até a morte com um taco de golfe que encontrou. Os dois riem do fato de Sylvia ter batido no chefe com seu taco favorito. No entanto, antes que possam relaxar, mais zumbis chegam e atacam Sylvia, devorando-a até a morte. Cláudio, em choque, pega seu telefone e verifica as notícias, descobrindo que o exército finalmente foi mobilizado. Ele liga para Lorena e começa a chorar quando ninguém atende, mas depois de alguns toques ela finalmente atende o telefone. Ela conta sobre um repórter sendo atacado diante das câmeras e pessoas enlouquecendo pela cidade, quando os zumbis a encontram e a ligação é interrompida com seu ataque. Desesperado pela perda de sua esposa, Cláudio é encontrado por outro colega de trabalho que sobreviveu usando uma lâmpada para se defender. O homem também quer entrar no elevador, mas Cláudio explica que é impossível. Mesmo assim, o colega tenta, sem sucesso. Seu esforço faz tanto barulho que os zumbis o encontram e o atacam. Momentos depois, Cláudio ouve um zumbi passando e o chama de propósito para provocá-lo e zombar dele por não conseguir alcançá-lo, ficando mais animado quando mais zumbis se juntam ao primeiro. Ele agarra o corrimão e começa a bater neles, mas é interrompido por gritos no final do corredor. É sua secretária, Sara. Ela pede ajuda, fazendo com que os zumbis a notem e vão atrás dela. Mesmo quando ela entra em um escritório para se esconder, os zumbis a seguem. Cláudio joga seu relógio na tentativa desesperada de distraí-los e salvar Sara, mas é inútil. Sem saber mais o que fazer, Cláudio procura em seu celular o vídeo do repórter sendo atacado diante das câmeras. A repórter explica que a polícia confiscou as câmeras e expulsou todos os repórteres da área. Então ela está transmitindo ao vivo com seu telefone depois de chegar aos arredores da cidade. Ela diz aos espectadores para não tentarem argumentar com os zumbis, que ela chama de pessoas possuídas, e recomenda sair da cidade antes que os zumbis a ataquem. Como se estivessem sincronizados com a gravação, os zumbis chegam à porta do elevador ao mesmo tempo em que a energia acaba. Cláudio observa os zumbis enquanto fuma um cigarro, quando de repente ouve alguns tiros do lado de fora da porta. Todos os zumbis caem mortos, e Cláudio aproveita a chance para pedir ajuda, chamando a atenção de um policial armado, Marcelo. Depois de se certificar de que Cláudio não está ferido, Marcelo explica que está sozinho e perdeu o contato com a sede. Quando um zumbi tenta atacá-lo, ele facilmente o afasta e atira com seu rifle. Após tentar abrir as portas e não conseguir, Marcelo decide tentar consertar o gerador. Então dá a Cláudio um walkie-talkie para guiá-lo pelo prédio e uma arma para se defender. Marcelo sai após Cláudio lhe dar instruções para navegar pelo prédio. Cláudio tenta acender outro cigarro e não consegue, e ao amaldiçoar sua sorte, ele acidentalmente aperta o botão do walkie-talkie e manda suas palavras coloridas para Marcelo, que o repreende por contatá-lo assim. Tal barulho poderia atrair os zumbis, então Cláudio só deve ligar quando for absolutamente necessário. Depois de prometer emprestar-lhe o isqueiro mais tarde, Marcelo interrompe a conversa para atirar no grupo de zumbis que se aproxima dele, apenas para avisar Cláudio um momento depois que as escadas para o 9º andar estão bloqueadas por uma pilha de móveis que levaria muito tempo para mover. Cláudio para um momento para se acalmar e pensar, e isso o ajuda a ter uma ideia. Há obras em andamento naquele andar, então deve haver um andaime que
Marcelo possa usar para chegar ao telhado. Depois de passar por uma pilha de corpos, Marcelo não tem outra escolha senão atirar em uma janela para alcançar o andaime. O barulho atrai alguns zumbis, mas Marcelo fica em silêncio e consegue se esgueirar sem ser detectado. Depois que Cláudio avisa para ele ter cuidado porque os técnicos foram atacados lá em cima, Marcelo chega ao telhado e religa a energia. As luzes dos elevadores estão acesas novamente, mas as portas ainda não fecham. Cláudio usa a lanterna do telefone para olhar entre as portas e encontra a peça perdida que as mantém presas. Ele tenta alcançar a peça com a mão sem sucesso, e seus esforços são interrompidos quando um zumbi aparece na abertura da porta e tenta agarrá-lo. Cláudio dá um passo para trás e pega a arma que Marcelo deixou para ele, usando-a para atirar no zumbi. Ele o mata na segunda tentativa. Mais zumbis aparecem e Cláudio hesita, mas com o encorajamento de Marcelo pelo walkie-talkie, ele se aproxima e atira em todos os zumbis que estão na porta. Marcelo o parabeniza pelo trabalho bem executado, mas Cláudio fica em estado de choque, sentindo-se culpado por ter matado aquelas pessoas, especialmente porque eram seus colegas e ele conhecia suas famílias. Marcelo corrige: não são pessoas, estão infectados, e Cláudio teve que fazer o que precisava ser feito. Ele repete isso tentando convencer a si mesmo. Seus pensamentos são interrompidos pelos ruídos dos zumbis chegando através do walkie-talkie, e ele perde contato com Marcelo. Incapaz de suportar mais, ele olha para a arma e começa a considerar a ideia de atirar em si mesmo, especialmente depois de ver algumas fotos de sua esposa no telefone. Alguns policiais aparecem de repente no final do corredor, fugindo dos zumbis, e Cláudio grita por ajuda, mas eles saem antes que possam vê-lo ou ouvi-lo. Conforme a noite começa a cair, o desespero finalmente toma conta de sua mente, e Cláudio encosta a arma em sua têmpora, pronto para puxar o gatilho, mas incapaz de fazê-lo. Seus gritos frustrados chamam a atenção de um grupo de zumbis que agora tentam alcançá-lo através da fresta da porta. Decidindo que não quer dar essa satisfação a eles, Cláudio coloca a arma na boca. O que o impede de puxar o gatilho é a voz de Marcelo chamando-o de repente do teto do elevador, pedindo-lhe para abrir a escotilha e deixá-lo entrar. Cláudio agarra o corrimão e usa sua força para empurrar a escotilha, criando uma abertura para Marcelo passar. Após ajudá-lo a descer, Marcelo não perde tempo e dispara contra todos os zumbis na porta com seu rifle. Cláudio verifica a porta bloqueada antes de se sentar no chão ao lado de Marcelo, revelando o ferimento em sua perna onde os zumbis o atingiram. Marcelo empresta seu isqueiro a Cláudio, que ganha um cigarro em troca, enquanto Cláudio pergunta se ele tem alguma ideia de como isso começou, já que ele é policial e deve ter ouvido algo dos superiores. Marcelo responde que tudo o que lhes foi dito foi que um vírus foi liberado e começou a se espalhar. Disseram a ele que era de origem animal, mas ele não acredita nisso. Afinal, não estamos mais na Idade Média. Marcelo está convencido de que o vírus foi criado em laboratório e alguém perdeu o controle sobre ele. Ele culpa essa pessoa pela perda de todos os seus companheiros. Subitamente, Marcelo começa a rir muito ao lembrar de uma piada de um filme que assistiu com sua esposa. Ele compartilha a piada com Cláudio, que não acha graça, mas se interessa pela esposa de Marcelo. Os dois homens compartilham detalhes de suas vidas de casados, e Cláudio reflete sobre não ser uma boa pessoa. Enquanto Marcelo recarrega suas armas, ele começa a tossir sangue. Marcelo avisa a Cláudio que vai descansar um pouco e pede que, se adormecer e se transformar, Cláudio dê 2 tiros em sua cabeça para evitar virar um zumbi. Cláudio reluta em pegar a arma, então Marcelo decide fazê-lo sozinho, colocando a arma em sua própria cabeça. Cláudio tenta impedir, e os dois lutam brevemente pela arma até Marcelo acertar um soco no rosto de Cláudio para fazê-lo soltar. Algumas horas depois, Marcelo adormece, mas Cláudio ainda não consegue se forçar a atirar nele. No entanto, quando a ferida de Marcelo começa a dar pus e ele acorda como zumbi, Cláudio tenta se comunicar com ele. Marcelo pula em cima de Cláudio para atacá-lo, e Cláudio é forçado a atirar nele no corpo para afastá-lo, seguido por 2 tiros na cabeça para garantir que ele esteja morto. A perna de Cláudio também foi ferida, então ele amarra sua gravata ao redor dela na tentativa de evitar a infecção. Os tiros atraem mais zumbis para a porta, e a arma de Cláudio está sem munição. Ele deixa cair a arma e pega o rifle de Marcelo, usando-o para atirar em todos os zumbis ao alcance. O impacto de cada tiro o empurra para trás, até que, no último disparo, ele bate a cabeça na parede e cai inconsciente. Alguns momentos depois, Cláudio acorda ao ouvir vozes e tiros no corredor. Não há zumbis à vista, exceto pelos cadáveres espalhados pelo chão, e seu telefone começa a tocar. É apenas o alarme das 7 horas. Cláudio o desliga, mas o telefone toca novamente. Dessa vez, é uma chamada real. Para sua grande alegria, ele ouve a voz de Lorena, que está viva e segura, resgatada pelos militares após fugir de casa. A ligação é interrompida abruptamente quando a bateria do telefone acaba, mas essa notícia é motivação suficiente para Cláudio tentar escapar novamente. Ele agarra o corrimão do elevador e tenta remover a peça que está bloqueando as portas.
portas. Sem sucesso no primeiro ângulo, ele arrasta o corpo de Marcelo e sobe nele para alcançar entre as portas com a mão. Finalmente, ele consegue retirar a peça, permitindo que ele empurre a porta e amplie a abertura. Cláudio está finalmente livre. Após beber o restante da água que tinha, ele sai do elevador, passando por cima de alguns corpos de zumbis no corredor. O relógio no chão, ele o coloca no pulso e veste sua jaqueta antes de descer. No saguão, ele se depara com mais cadáveres, incluindo um zumbi sem pernas que se arrasta em sua direção e tenta agarrá-lo. Cláudio puxa o gatilho do rifle, mas não há balas restantes. Então ele esmaga a cabeça do zumbi com o pé. Saindo do prédio e caminhando pelas ruas desertas de Roma, Cláudio percebe que não há sinais de vida, apenas corpos de zumbis por toda parte. Na ponte, ele encontra uma garrafa de leite no chão ao lado de uma mulher e, lembrando de sua discussão com a esposa sobre comprar leite, ele continua andando, fazendo com que a mulher acorde e agarre sua perna. Cláudio dá um passo para trás e se prepara para se defender usando a garrafa, mas o zumbi cai morto quando os militares atiram nele de um telhado próximo. Cláudio é avistado pelos soldados, que rapidamente levantam os braços e mostram que estão seguros, na esperança de que os permitam ingressar nos abrigos de refugiados.